Deus, na sua infinita graça, tem nos dado do seu divino poder, tem nos dado da sua graça para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, viver uma vida digna de honrar o Senhor todos os dias. Meu amado, eu quero chamar a sua atenção para a palavra do Senhor. Irmãos, nada há mais precioso nesse mundo do que a palavra de Deus. Os tesouros da palavra de Deus são inesgotáveis. Deus, no seu infinito poder, na sua infinita graça, Ele tem nos proporcionado a sua palavra para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós vamos encontrar na palavra de Deus conselhos maravilhosos para nós vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, receber do Senhor as suas bênçãos e as suas providências. Hoje nós vamos falar sobre a separação espiritual do crente. Irmãos, é fundamental nós termos uma vida santa diante do Senhor. É fundamental nós termos uma vida diante do Senhor que vai nos proporcionar a vida eterna. Não adianta nós querermos fingir que somos cristãos, não adianta nós fingirmos que servimos a Deus, não adianta nós querermos nos esconder atrás da palavra de Deus para levar uma vida pecaminosa. Deus, na sua infinita graça, jamais vai permitir tal coisa. Amém? Então nós vamos falar sobre separação espiritual do crente. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, vamos falar sobre separação espiritual. Nós vamos ler 2 Coríntios 6,14 para a nossa meditação. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, irmão, não é um deus. Belial, no grego, é um homem perverso. Não tem nada a ver com demônio. Belial na Bíblia tem nada a ver com demônio. É homem perverso. Amém? Belial é homem perverso. Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. É nossa obrigação, irmãos. É nossa obrigação procurarmos viver os padrões bíblicos da retidão cristã. É nossa obrigação. Ontem eu falei sobre tomar o nome do Senhor Deus em vão. Pessoa que aceita Jesus, mas que não quer guardar os seus mandamentos, está tomando o seu nome em vão. Hoje o Senhor nos chama para viver uma vida separada. Livro de Romanos 12, Jesus, Deus ele é imperativo. Rogo. Rogo é súplica de amor. Rogo é súplica de amor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vós apresenteis o corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável de corpo, alma e espírito, que é o culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação do entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nossa obrigação nos santificar ao Senhor. Mostrar para esse mundo que nós temos que ter vida com Deus se quisermos salvação. Mostrar para o mundo que sem Cristo não há salvação. Para isso, nós temos que ter vida com Deus. Temos que ter a vida no altar do Senhor. Temos que estar pronto para responder com mansidão para qualquer um que perguntar o motivo pelo qual nós servimos a Deus. O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e seu povo. Separação do mal. Nós temos que ter separação de vida profana. A nossa vida não pode profanar o nome de Deus. Nós temos que levar uma vida santa, piedosa diante do Senhor, para que nós possamos ter a proteção divina, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que andar com o corpo regenerado, a nossa vida regenerada. O Espírito Santo tem que causar em nós o novo nascimento. Se nós não tivermos o novo nascimento, não entraremos no reino dos céus. É impossível o não regenerado ser salvo. Por isso, a separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões: a positiva e a negativa. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a sua palavra. Acercar-se de Deus em estrita e íntima comunhão mediante a dedicação, adoração e serviço a Ele. Tudo isso nós temos que ter na nossa vida se nós quisermos viver uma vida santa e piedosa. Separação moral e espiritual do pecado. 3 efeitos o pecado causou no dia que entrou no mundo através do homem. Porque quando Adão cometeu o pecado já existia. O homem era inocente com relação ao conhecimento devastador do pecado. Mas o pecado já existia. Deus sabia que na vida do homem o pecado causaria morte. Causou morte eterna no anjo que cometeu o pecado da rebeldia. E Deus sabia que esse mesmo pecado de rebeldia, se o homem cometesse, também causaria a morte do homem, física, espiritual e eterna. Como o anjo que cometeu esse pecado se tornou adversário de Deus, que é Satanás, Satanás quer dizer adversário, este está eternamente condenado, não tem mais salvação. O homem ainda tem a oportunidade de se salvar através do novo nascimento em Cristo. Mas os anjos, seres celestiais, não têm essa oportunidade. O pecado ele trouxe 3 conceitos: o que é verdadeiro, o que é moral e quem sou eu diante de Deus. Então, a separação moral e espiritual do pecado é tudo quanto é contrário àquilo que vai nos levar a ter comunhão com Deus.
Nós temos que procurar nos separar moralmente das práticas mundanas. O nosso conceito bíblico para nos separarmos do mundo cada vez mais, primeiro é moral, depois espiritual. A maior parte do pecado do mundo está nas causas morais, depois espirituais. Por isso que a Bíblia, ela é especificamente, na hora que ela fala das obras da carne, ela está falando das obras morais, que afasta o homem, que leva o homem a cair em pecados espirituais. As obras da carne são manifestas, prostituição. A prostituição afeta a moral de uma pessoa, depois afeta o seu espiritual. Jesus fala: do interior do coração dos homens procede os maus desígnios. Primeiro os morais, que é a prostituição de novo. Lá no livro de Colossenses 3,5, manda nós mortificar as obras da carne, prostituição de novo. Por 3 vezes a Bíblia nos relata que nós temos que afastar da prostituição, seja ela moral, para que nós não venhamos cair na prostituição espiritual. É nossa obrigação, primeiro, a separação moral, em consequência disso, a separação espiritual do pecado. Pecado e iniquidade é a mesma coisa. 1 João 3, versículo 4. Pecado é iniquidade. Quem comete pecado, comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Pecado é pecado, iniquidade é iniquidade, os dois é a mesma coisa. Um não está separado do outro. Os dois, ou um, faz a separação do mesmo jeito. No Antigo Testamento, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. Deus exigia a separação contínua do seu povo diariamente. Deus mandava os seus profetas: olha, fala com o povo para se separar espiritualmente para mim, porque eu vou fazer as maravilhas no meio de vós. Não haja o Senhor em locais imundos. Fala com o povo para se separar espiritualmente. Livro de Levítico 11:44. Vai dizer assim: portanto, eu, Senhor vosso Deus, portanto, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós os santificareis e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha para você ver, naquela época, a separação espiritual era imoral, era pela não contaminação através da comida. Hoje, a mesma coisa, a separação espiritual tem que ser através daquilo que nós alimentamos espiritualmente a nossa alma, através daquilo que nós escutamos. Se a mensagem pode ter sido lida na Bíblia, o versículo, mas se ela for distorcida, ela é uma mensagem imprópria. É o alimento estragado, vai te fazer mal. Amém? 11:44. Sereis santos. A instrução no tocante ao alimento puro e impuro, apropriado ou impróprio, foram dadas segundo parece por motivos de saúde, mas também são padrões para ajudar a Israel a permanecer como um povo separado da sociedade ímpia a seu redor.
Muitas das vezes, irmão, nós temos que procurar entender o porquê que Deus não queria que o povo alimentasse de certos tipos de animais. Por motivos de saúde. Hoje, a nossa separação espiritual não tem nada a ver com alimento físico, comida, feijão e arroz, carne. Hoje não tem mais a ver nada com isso. Mas a nossa separação espiritual hoje, ela depende daquilo que nós alimentamos a nossa alma espiritualmente, de acordo com aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. Presta atenção, a fé vem pelo ouvir. Aí você ouve que uma garrafa de água pode curar. Você colocou fé nisso? Olha o alimento estragado. Olha o animal impuro que você está comendo. É a mesma coisa. Aonde a Bíblia fala que não é a água que cura, é Jesus que cura. Ele fala, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vai ungir com óleo, não é a unção com óleo que cura, é a oração que levantará o doente. Olha para você ver o tanto que a fé é pelo ouvir, mas peraí, ouvir pela palavra de Deus, agora pronto. Agora eu estou ouvindo o alimento que vai sustentar a minha alma. Amém? Essas instruções sobre alimentos já não são obrigatórios para o crente do Novo Testamento, posto que Jesus cumpriu o significado e o propósito. Amém? Quando ele disse que não é o que entra, mas é o que sai. E muitas das vezes as pessoas estão confundindo as coisas. Santificação, irmão, não é de fora para dentro. Santificação é de dentro para fora. O cristão, ele tem que ter a vida espiritual pura para que a exterior também seja pura. Jesus fala que o interior do copo tem que ser limpo para que o exterior também esteja limpo. Quando você vai comprar uma laranja, você olha a casca da laranja, você não descasca ela para provar se ela tá boa. Você compra pela aparência da casca. Aí quando você vai ver, a laranja tá azeda, mas a casca por fora tá bonitinha. Então nem sempre a laranja bonitinha de casca é doce. Amém? A mesma coisa é nós. Talvez exteriormente as pessoas pareçam justas, mas Jesus fala que são túmulos caiados. Para quem não sabe o que é caiado, é túmulos pintados de cal. Esse cal que a gente antigamente passava nas paredes era muito para pintar túmulo. Na época que eu trabalhei na prefeitura aqui da região onde eu moro, a gente tinha que caiar os túmulos, pintar de branco. Tinha que encher de terra. Primeiro enchia de terra, né? Porque comia lá o caixão, afundava a terra. A gente enchia de terra de novo, tampava, tinha que pintar tudo, lavar, aqueles nomezinhos lá. Isso é caiar o túmulo, é pintar de branco. Mas é túmulo. Muitas pessoas no nosso meio hoje parecem justas, mas carrega no seu coração, na sua alma, venenos de peçonhas ou venenos de cobra, que a Bíblia fala lá em Isaías, lá em Salmo 58, venenos de peçonha ou venenos de cobra. Pessoa que o tempo todo maquina o mal. Os seus pés correm para o mal, a sua boca só difama, tem olhar altivo. Olhar altivo é arrogância. Pessoa que quer ser mais que o outro, é soberbo. Então a gente tem que ter cuidado,
Porque nós vivemos numa sociedade que depende da nossa vida regenerada, luz, para que eles venham se converter, para que eles venham verdadeiramente reconhecer que quem é Senhor é só Jesus. E que nós temos a santificação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Contudo, os princípios inerentes nessas instruções continuam válidos hoje. O cristão odierno deve deferir na sociedade em derredor quanto a comer, beber e vestir de tal modo que glorifique a Deus no seu corpo. Pela rejeição de todos os costumes pecaminosos sociais dos ímpios. Almoço de Natal? Nem pensar, viu? Não seja participante com os espíritos mundanos. Que o apóstolo Paulo não chama de espírito mundano, chama de espírito de escravidão. E fala que Deus nos deu o espírito de liberdade para que nós não nos metamos demais debaixo do jugo da lei do pecado. Não é da lei do Antigo Testamento, não, irmão, da lei do pecado. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente sereis livres. É o que Jesus falou. Ele usou a tipificação de uma lei romana, que permitia ao filho libertar os escravos do pai. O filho maior de idade podia libertar os escravos do pai. E o servo, que era o mordomo da casa, também tinha, né, o direito também de libertar alguns escravos. Mas isso só valia para aquelas pessoas mais... No caso, igual José do Egito, que foi maioral na casa de Potifar, né? Ou Potifera, tanto faz. Se lá tivesse outros escravos sob o comando de José, José podia mandar que esse escravo embora, dispensar da liberdade, porque ele era o maioral da casa. O filho mais velho, ou o filho maior de idade, não importasse se ele era o caçula, ou do meio ou não, se ele fosse maior de idade, ele podia libertar os escravos do pai. Era uma lei romana que tinha no tempo de Jesus. Claro que essa lei não existe mais, que a abolição da escravidão ocorreu em quase todos os países do mundo hoje, né? Então, Jesus usou essa lei da escravidão romana para tipificar a escravidão do pecado. Ele fala, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas ele fala, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sois livres. Então, se já é livre do pecado, para que vai querer de novo se meter debaixo da lei do pecado, praticando as coisas do mundo? Ou tendo desejo no coração de voltar a praticar as coisas do mundo, uma vez que já foi liberto. A santificação, irmão, é diária. A regeneração, que é uma vez só. O novo nascimento é uma vez só. Jesus, ensinando o novo nascimento a Nicodemos, falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Já nasceu fisicamente? Quem é nascido da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Pessoa nasceu, está na natureza pecaminosa, nasceu e vive na natureza pecaminosa, vai colher os frutos da natureza pecaminosa. Mas revestiu do Senhor Jesus, agora é participando da herança divina, da natureza divina. Sendo participando da natureza divina, a Bíblia fala que quem é de Cristo não peca, não se mete debaixo da lei do pecado.
Agora, não é ontem nem amanhã, é agora. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, ou seja, para quem é regenerado, que não anda segundo o pecado, mas segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Não livrou, livra no presente, livra diariamente do pecado e da morte. Ele livrou, está no passado, aí seria uma vez só, mas é livra diariamente. Então nós temos que compreender que nós temos que viver uma vida santa e piedosa no meio dessa sociedade corrupta para ganhá-los para Cristo. Para que eles venham, através da nossa vida de santidade, se converter ao Senhor. Para se tornar filho de Deus. Amém? Nós temos que ter a nossa vida, irmãos, separada das práticas mundanas. A Bíblia é taxativa, não ande nos costumes do mundo, não ames o mundo, nem as coisas que no mundo há. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.